Esse jogo aqui não vendeu milhões, mas também não vendeu pouco. Então é um bom caso pra gente trazer aqui pro canal, porque ele fica meio que dentro da média e mostra pra gente que a gente não precisa vender muito pra conseguir ganhar uma boa grana com games. E ele talvez seja um jogo que você nunca tinha ouvido falar, então mostra pra gente também que você não precisa fazer o próximo super hit. E qual o jogo que a gente vai trazer aqui hoje? O jogo é o Gunforged. Gunforged, uma palavra só, eu acho, ou são duas. Gunforged, que é um shooter roguelite em que você cria builds diferentes a cada run. E o diferencial dele tá nessa criação das builds, que ele tem trocentos itens que você pode misturar ali e tal, e criar builds completamente diferentes. E uma das características dele é criar builds quebradas. Pelo menos é o que tá na descrição do jogo. E primeiramente trazendo algumas estatísticas sobre o jogo, ele conseguiu 10 mil wishlists, listas de desejos na Steam, antes do lançamento. E ele fez aproximadamente $9 mil em pouco mais de 2 meses de vendas, vendendo 1.640 cópias. Se a gente for fazer a conversão para o real, com dólar a 5,80, são mais de 50 mil reais. É bastante grana para 2 meses de venda, sendo que ele ficou um bom tempo em desenvolvimento também, né? Isso conta um pouco. Mas o interessante é que ele fez esse valor, que é um valor expressivo, um valor bom, com menos de 2 mil cópias vendidas. Não vai ser qualquer jogo que vai fazer isso, mas ele mostra pra gente que dá pra conseguir uma grana legal, mesmo vendendo pouco. Então, a gente não precisa se preocupar em, vender milhões de cópias. Ele vendeu menos de 2 mil cópias e ganhou mais de 50 mil reais. Ele foi feito apenas por uma pessoa e por um bom tempo de desenvolvimento. Ele ficou 4 anos de desenvolvimento, sendo que ele não ficou esse tempo todo full time no projeto. Ele trabalhava, tinha o trabalho dele, fazia as coisas dele, e no tempo livre ele fazia o jogo. E também o jogo ele passou por alguns redesign, então ele modificou coisa no jogo, ele modificou bastante o jogo durante esse período, e só nos últimos meses que ele trabalhou full time no projeto. Eu acho bastante tempo para se dedicar num jogo, especialmente se for o seu primeiro jogo. Mas fazer jogo é uma coisa que você consegue fazer no seu tempo livre. Então você pode ter o seu trabalho ali, estudar e tal, e no tempo livre fazer um joguinho, sabe? 1 hora, 2 horas por dia, o tempo que você tiver, ou no fim de semana, na sua folga, sei lá. Eu sei que é meio chato, né? Mas pra quem tá começando, é o que tem, é o que dá pra fazer. E qual foi a principal forma que ele conseguiu lista de desejos na Steam? Foi fazendo devlog pro YouTube. Então você pode conferir o canal dele para ter uma ideia de como ele fazia e tal. Ele postou bastante coisa sobre o jogo, sendo que ele não tem uma frequência tão alta de vídeo. Então ele posta mais ou menos um vídeo por mês. Então você não precisa ser um youtuber, um criador de conteúdo, um influenciador, qualquer coisa do gênero, para fazer jogo. Mas você tem que mostrar o seu jogo. Então a principal forma que ele descobriu de mostrar o jogo dele foi através do YouTube. Eu também prefiro, eu gosto mais do YouTube, até por conta da encontrabilidade que você tem no YouTube, porque às vezes a pessoa ela não tá procurando o seu jogo, isso pode acontecer em outras redes sociais também, né? Mas eu acho interessante isso que acontece no YouTube, que às vezes você tá lá vendo qualquer outra coisa e aparece ali uma sugestão de algum vídeo, e esse vídeo muitas vezes não precisa ter muitas visualizações para aparecer para alguém. Então isso é uma coisa interessante também no YouTube. E outra coisa que ajudou bastante ele também, ajudou e prejudicou ao mesmo tempo, foi o Steam Fest. A Steam, ela faz esse festival, né, Steam Fest, que é para divulgar jogos que vão ser lançados. Então você publica uma demo do seu jogo no Steam Fest, e aí as pessoas vão jogando a demo e tal, várias pessoas podem jogar e compartilhar e fazer live, os caralho. Só que qual é o problema, né, não é um problema, na verdade, mas é uma característica do Steam Fest, é que você pode participar só uma vez. Acontece algumas durante o ano, sendo que você só pode participar uma vez por jogo. O erro dele, né, foi que ele participou do Steam Fest muito antes do lançamento do jogo. Então o interessante é participar do Steam Fest quando estiver próximo do lançamento do seu jogo. E outra coisa também, um problema que aconteceu na primeira demo dele, eu não sei exatamente se foi a demo que ele colocou no Steam Fest, mas foi uma demo que ele colocou, foi a primeira demo que ele colocou, talvez tenha sido do Steam Fest.
foi que a demo ela tinha muitos problemas de performance e também o jogo crashava bastante nessa primeira demo. Então o jogo acabou tendo uma primeira impressão muito ruim. E aí muita gente já desiste do jogo. Então teve a primeira impressão ruim, depois ele nem quer saber mais desse jogo, ele não vai dar uma outra chance pra ele. A maioria não, né? Mas muitas pessoas são assim. E você só tem uma chance, né, da pessoa ter uma primeira impressão sua, né? E uma primeira impressão ruim, você acaba perdendo potenciais jogadores do seu jogo. E outra forma também que ele conseguiu o wishlist foi através de outros criadores de conteúdo, outros youtubers e streamers. Só que aqui, nessa parte, eu acredito mais na criação de conteúdo orgânico. Então, um youtuber, um streamer vai estar lá fazendo as coisas dele e acabar descobrindo o seu jogo. Você ficar mandando key pros caras e tal, você vai mandar pra muita gente e a maioria não vai aceitar, a maioria nem responde. Então é uma coisa muito desgastante, muito cansativa. E normalmente quem aceita são canais muito pequenos. E aí a diferença, a conversão não vai ser tão grande. Então, tipo, o Alan Zoca, ele nunca vai te responder, tá ligado? Você vai mandar o jogo pra ele, dificilmente ele vai te responder. É mais fácil, sei lá, ele tá lá de boa e vê o seu jogo, descobre o seu jogo e acaba jogando, o que também é muito difícil de acontecer. Mas, cara, tem muitos criadores de conteúdo aí, esses caras, eles podem acabar descobrindo o seu jogo, eles podem entrar em contato diretamente com você, e aí se eles entrarem, você dá uma key pra ele, não tem problema, dá uma key, sabe? Tipo, vale muito mais a pena você perder, digamos assim, essa venda e conseguir várias outras através do conteúdo dele. E aí você ficar enviando, entrando em contato, cara, é chato, perde tempo e não converte muito. Então deixa os caras descobrirem, sabe? Tipo, os criadores de conteúdo, eles ajudam muito, podem atrapalhar também, mas eles ajudam bastante, só que deixa eles descobrirem. Tipo, é a minha opinião, é o que eu acho. Eu acho que não vale a pena você ficar perdendo tempo, investir tempo nisso, sabe? Tipo, mandando pros caras e tal, tentando contato com os caras. Deixa eles descobrirem e aí, se eles quiserem jogar, eles jogam. E aí, beleza. E qual o lance de você conseguir o wishlist? Qual a importância de você conseguir o wishlist? Tem algumas, né? Primeiro que, quando o seu jogo lançar, a Steam vai avisar. Quando estiver perto do lançamento, a Steam já avisa para essas pessoas que colocaram na wishlist que o jogo vai lançar. Quando o jogo lança, a Steam avisa para essas pessoas que o jogo lançou. Toda vez que entra em promoção, a Steam avisa para essas pessoas que tem o jogo na wishlist que o jogo entrou em promoção. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é para a Steam indicar o seu jogo para outras pessoas. Então ela vê o perfil das pessoas que colocaram o jogo na wishlist e envia para pessoas que têm perfil parecido, né? Tipo, ela recomenda o seu jogo para pessoas que têm perfil parecido com as pessoas que colocaram o seu jogo na wishlist. Então tem isso da recomendação. Quanto mais wishlist, mais a Steam vai recomendar para outras pessoas. Isso aí vai ter também diferença no nicho, porque se você tiver num nicho, o seu jogo tá num nicho muito concorrido, o seu jogo vai aparecer menos, porque tem vários outros jogos concorrendo com o seu. Se você tiver num nicho menos concorrido, o seu jogo acaba aparecendo para mais essas pessoas, né? Enfim, então tem essa questão dos nichos também. Mais uma coisa muito importante de conseguir o wishlist é o boost inicial que você consegue pré-lançamento. Porque tem uma página ali na Steam que são dos jogos mais aguardados. Nessa página, a Steam só mostra os jogos que vão lançar nos próximos dias, e tipo, em menos de uma semana. Ela vai mostrar o jogo que vai lançar amanhã, daqui a 2-3 dias no máximo. Então, dependendo da quantidade de wishlist que você conseguir, você consegue entrar nessa lista, nessa página, né? E aí, a visibilidade do seu jogo aumenta absurdamente por você entrar nessa página dos mais aguardados. E aí você consegue pré-lançamento logo bem próximo do lançamento, né? Tipo, dias para lançar o seu jogo. Você consegue bastante wishlist de pessoas que vão querer comprar e, tipo, o jogo já tá para lançar. Então, tem essas importâncias de você conseguir o wishlist. Não dá para saber exatamente o número de wishlist que tem um jogo. Se você entrar na página de um jogo, você não consegue ver o número de wishlist, a não ser que o desenvolvedor divulgue isso. A Steam não divulga esse número, não é uma coisa aberta, sendo que tem um site que ele faz uma previsão, então dá para saber mais ou menos ali quanta wishlist aquele jogo tem, e dá para você também saber
os jogos com mais wishlist. Tipo, o jogo que tem mais wishlist no momento é o Hollow Knight Silksong, né? Tipo, todo mundo tá aguardando esse jogo. E aí eu usei esse site, que é o Gamalytic, pra ver no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Nesse dia, 23 de abril de 2025. Eu não sei quando que vai sair o vídeo, mas eu estou gravando no dia 23 de abril de 2025. E aí nesse dia eu vi os jogos que estavam ali na página dos mais aguardados da Steam. E aí joguei todos eles no Gamalytic, só um que não apareceu, que eu tinha que pagar pra poder ver. Então eu não sei, eu imagino que esse não tenha muitas. Mas enfim, dos outros que apareceram ali, o que tinha mais wishlist tinha mais de 800 mil wishlist. Esse número é absurdo, né? Você não vai conseguir isso, beleza? Então esquece. Mas você não precisa disso, né? Esse cara, ele conseguiu com 10 mil wishlist aparecer nos mais aguardados. E o que tinha menos wishlist ali, ele tinha 7.600. Então, mais ou menos nesse número aí, umas 7.500, 8.000 wishlist, você consegue aparecer ali, beleza? Pra garantir umas 10 mil, talvez. Então, qual é o lance? É você farmar o wishlist. O quanto antes você conseguir, publica a página do seu jogo, quando ela já estiver bonitinha, quando você tiver algumas imagens maneiras do jogo, de preferência um trailer, né, um vídeo. Eu acho que não é obrigatório ter um vídeo para publicar a página inicialmente. Eu acho que quando você publica o jogo tem que ter, quando você for publicar o jogo tem que ter o trailer. Mas inicialmente eu acho que não precisa de vídeo. Eu acho que não tenho certeza agora. Mas é legal já ter um vídeo logo no início. E a capa, né? Tipo, você tem que ter uma capa bonitinha. Então, essas duas coisas, o vídeo e a capa, pelo menos um vídeo, eu acho que seria legal você investir e contratar alguém para poder fazer um trailer maneiro do seu jogo. E a capa também. Se você não manja de ilustração, se você não manja de design, tipo eu, tá ligado? Contrata alguém para poder fazer a capa. A capa é uma das coisas mais importantes do seu jogo. Você não vai comprar um jogo, talvez você compre, né? Tipo, possivelmente a gente compra jogo de capa feia. Mas é uma coisa que chama muita atenção, principalmente quando você não conhece o jogo. Então tu tá ali na Steam de bobeira e pá, aí tá aparecendo várias coisas. Você vai clicar no jogo que tem a capa que chama atenção. Se você nunca viu aquele jogo, cara, que porra de jogo é esse? Você vai clicar numa capa que chama atenção, então é uma coisa que vale a pena você investir, é na capa do jogo. E eu te garanto que o custo para você pagar um ilustrador para fazer uma capa vai ser muito pequeno comparado aos ganhos que você pode ter com o seu jogo. Pensa no seu jogo que é o produtinho, é o seu bebezinho bonitinho, tá ligado? Então você tem que tratar ele com carinho. Você quer que as outras pessoas joguem ele, tá ligado? Não coloca só ele no mundo assim e foda-se, igual eu fiz com o meu jogo, tá ligado? Não faça isso. Porque no meu caso eu só queria fazer um jogo pra Steam e ver como é que era, tá ligado? Mas os próximos que eu for fazer, que eventualmente um dia, não sei lá, eu vou fazer, eu espero que sim. Eu vou fazer bonitinho, na moralzinha, tá ligado? Eu vou investir na capa, num trailer, na página e tudo mais, beleza? Mas essas coisas são mais importantes. A capa, que é a primeira coisa que a pessoa vê. O nome, sei lá, tipo, o nome eu não sei qual a importância do nome, mas a maioria dos jogos adotam um sistema, um esquema de fazer nome com dois nomes, né? Tipo, Dark Souls, Mortal Kombat, Tomb Raider, tá ligado? Tipo, alguns fogem um pouco disso, né? Tipo, sei lá, Uncharted e The Last of Us, né? São jogos que fogem um pouco mais, mas a maioria tem essa parada de dois nomes e eles serem meio sonoros, né? Tipo, Dark Souls, né? Bloodborne, apesar de ser um nome só, é praticamente duas palavras, né? Bloodborne. Eu só tô pegando o jogo da From Software, né? Deixa eu pensar aqui. Resident Evil, Silent Hill, tá ligado? God of War, apesar de serem três palavras, uma é no meio que não é bem, né, uma palavra, né? Tipo, sei lá, uma preposição, não sei, um adjetivo, não sei, eu sou meio ruim de português. Mas enfim, sei lá, tipo, nomes curtos, dois nomes que sejam sonoros, tá ligado? Mas não é uma regra. E a descrição curta também, que é importante na descrição curta que talvez seja o único texto que as pessoas vão ler, vai ser aquela primeira descrição mais curta. E ali já tem que dizer mais ou menos o que é o jogo. Dizer mais ou menos não, tem que dizer o que é o jogo com poucas palavras pra pessoa saber exatamente o que se trata o seu jogo e dar aquela vontade da pessoa saber mais sobre o jogo.
e o vídeo, tá ligado? Um videozinho ali mostrando o gameplay do seu jogo, como é que ele é. Essas coisas são as mais importantes. As imagens, você pode ter algumas imagens, mas tipo... A imagem é importante pra pessoa ter uma noção ali da direção artística do jogo e tal. Mas a descrição longa, por exemplo, tipo, ninguém lê, tá ligado? Então não importa tanto assim. E aí, um outro macete, né, que eu comentei no vídeo do Careca, é de lançar o jogo na segunda. Porque no fim de semana a Steam não atualiza a página dos mais aguardados. Então, se o seu jogo tiver uma quantidade boa de wishlist para aparecer na página dos mais aguardados, na pior das hipóteses, ele vai aparecer ali na sexta-feira. Mas ele pode aparecer até antes. Se você pegar uma janela de lançamento que não tenha jogos com muita wishlist, e o seu jogo ter mais wishlist do que esses jogos, pode ser que o seu jogo apareça na quarta-feira, antes, né? Então o seu jogo vai ter quarta, quinta, sexta e o fim de semana. Mas na pior das hipóteses, dependendo, é claro, da quantidade de wishlist que o seu jogo tiver, ele vai ganhar o fim de semana. Então, tipo, segunda é meio que um macetinho, né? Talvez até publicando na terça você consiga ganhar o fim de semana também. Mas aí vai depender da janela de lançamento. Então, você tem que farmar o wishlist antes de lançar o seu jogo. Não lance o seu jogo com pouco wishlist, tá ligado? Porque não tem um número exato de conversão, de quantas pessoas que tem o jogo na lista de desejos vai comprar o seu jogo. Beleza? Pode ser que tenha pessoa ali que nunca compre o seu jogo. Mas, numa média, pelo menos uns 10% de pessoas que estão ali que tem o seu jogo na lista de desejo, compra logo no lançamento. Então, tipo, se você tiver umas 10 mil wishlist, isso é uma média, tá? Não é uma regra. Pode ser que seja bem mais do que isso, pode ser que seja bem menos do que isso. Vai depender muito. Mas você consegue mais ou menos uns 10% ali na semana de lançamento. Então, se o seu jogo ele tem 10 mil wishlist, na semana de lançamento você vai conseguir ali umas 1000 vendas mais ou menos. Talvez no primeiro mês de lançamento você consiga umas 1000 vendas. Que foi mais ou menos o que esse jogo conseguiu. E depois ao longo do tempo aí vai surgindo promoções, aí outras pessoas que colocaram na wishlist vai comprando, então esse número vai aumentando, né? A conversão vai aumentando. Mas no lançamento, mais ou menos uns 10%. Então se você lançar o seu jogo com pouca wishlist e ele nem entrar ali nos mais aguardados, ele vai vender muito pouco no início, assim, tipo... vai ter que acontecer alguma coisa depois pro seu jogo aparecer pras pessoas e, sei lá, alguém descobrir o seu jogo, vai que um streamer gigante descobre o seu jogo. Vai ter que acontecer alguma coisa. Então, pra garantir, tenha uma quantidade boa de wishlist no lançamento para ele poder aparecer nos mais aguardados. E aí, quando você já tiver, beleza, eu consegui 20 mil wishlist, um exemplo. Aí você prepara o lançamento do seu jogo aí, tipo, beleza, eu quero lançar nesse período aqui, daqui a 2, 3 meses, sei lá. Aí você vê uma janela ali que pareça que não vai ter muitos lançamentos, né? Não vai ter nenhum lançamento grande. Só que, tipo, hoje em dia na Steam tem muito lançamento, então, tipo... Eu mesmo tava vendo jogos que tem lá nos mais aguardados, eu não conhecia nenhum. Mas são jogos que tinha muita wishlist. Então tem isso também na Steam, né? Mas enfim, é basicamente isso, farmar o wishlist e conseguir uma boa quantidade para poder conseguir aparecer nos mais aguardados. Aí quando você conseguir ter uma quantidade boa, ver uma janela legal que não seja perto de grandes lançamentos, para você garantir que vai entrar ali. Talvez lançar na segunda também pode ajudar, que aí você ganha um fim de semana. E aí é basicamente isso. Porque se você não tiver wishlist, o seu jogo vai vender muito pouco no lançamento. A Steam ainda dá um boost de visibilidade e tal, né? Mas se até aquele momento você não conseguiu wishlist, é muito difícil que você consiga alguma coisa depois que ele lançou, tá ligado? Então, garante antes de lançar, já garante uma quantidade boa de wishlist. E aí, pra conseguir, tipo, divulgar o seu jogo, tipo, botar no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Threads, sei lá, no Reddit, nos grupos que você faz parte, sei lá. Dá teu jeito aí de divulgar, eu não sei exatamente. Mas eu iria pro YouTube, até porque eu já tenho canal, então é o que eu faria. E outra coisa interessante também desse jogo é que ele foi feito na Godot, então aparentemente dá pra fazer jogos maneiros na Godot, beleza? A Godot... É possível fazer jogos na Godot e esse jogo é a prova disso, beleza? Não existe só Unity e Unreal, tá ligado? Tipo, dá pra fazer jogo na Godot também. E é basicamente isso, eu falei muito de wishlist porque essa coisa é muito importante na Steam.
Mas outra coisa também que ele tem de interessante do jogo é que ele tem uma variedade grande de coisas. Isso é muito importante pro tipo de jogo dele, né? Que é um roguelite. O roguelite, ele mantém algumas coisas salvas entre as runs, né? Se for roguelike clássico, tipo, cada run é uma coisa só e você não mantém nada para as próximas runs, né? Então por isso que eles criaram esse termo roguelite, que é quando geralmente você salva alguma coisa de uma run para outra. E aí o jogo dele, esse jogo tem uma variedade bem grande de elementos, e é interessante que você pode combinar eles de diversas formas e gerar essas builds quebradas, né, digamos assim. Além de também ter uma variedade boa de inimigos que te força a jogar diferente, de criar builds diferentes, experimentar coisa diferente. Então isso é muito importante para esse tipo de jogo. E ele ficou muito tempo em desenvolvimento, né? Tipo, 4 anos em desenvolvimento, basicamente. Se for o seu primeiro jogo, não faça isso, tá ligado? Porque você nunca fez nenhum jogo, então por que você vai ficar 4 anos fazendo um jogo se você nunca fez nenhum jogo? Então, os primeiros jogos, sei lá, participa de Game Jam, eu sempre falo isso. Primeiro participa de uma Game Jam ali de um fim de semana, de uma semana, sei lá. Vê o que você consegue fazer, participa de algumas. Eu recomendo bastante a Ludum Dare. É a Game Jam grande que eu mais gosto de participar por conta do feedback das outras pessoas. Aí depois faz um jogo em uma semana, fora de uma jam, pega uma semana ali, tira uma semana e faz um jogo. Não precisa publicar na Steam, só faz um joguinho. Depois fica um mês fazendo, sabe? E aí depois tenta fazer um jogo de 2, 3 meses. Tem o jogo da cobrinha, né, que eu trouxe aqui pro canal também. Que foi um jogo... Também é um jogo roguelike, né? Eu acho que ele é roguelike, não salva coisas entre as runs, não lembro. Mas é um jogo que ele pegou isso, né? Vamos fazer um roguelike, que é uma coisa que todo mundo conhece, e o jogo da cobrinha também, que todo mundo conhece, então, tipo, ele uniu duas coisas familiares e criou uma coisa diferente. Então você pode fazer isso também. E foi um jogo que ficou poucos meses em desenvolvimento, então o legal é você começar com jogos assim, de poucos meses. E depois, com mais experiência, você faz um jogo em 1 ano, 2 anos, sei lá. E se você vai publicar alguma coisa, qualquer coisa que seja na internet, né, que vai estar público para as pessoas, então vai surgir pessoas aleatórias comentando, você tem que estar aberto a críticas e feedbacks, porque você vai ouvir todo tipo de coisa. É uma coisa que está totalmente fora do seu controle, é o que as pessoas vão falar sobre o seu jogo, tá ligado? Então, aqui, por exemplo, no meu canal, eu não controlo os comentários das pessoas e, tipo... No geral, eu não apago os comentários, a não ser que seja alguma ofensa pessoal a mim, que é muito difícil de acontecer. Então, tipo, a maioria dos comentários são positivos, no meu caso, né? Tipo, aqui no meu canal. Mas acontece de ter alguns comentários negativos, às vezes faz sentido, às vezes é uma crítica legal que o cara tá passando e tal. Mas às vezes é só frustração que o cara tá descontando em você, então, tipo, independente do comentário, se é positivo ou negativo, não leva pro pessoal, tá ligado? É só a opinião dele, então, tipo, o que ele falar não tem o poder de te atingir, a não ser que você deixa isso te atingir, tá ligado? Então, é isso, você tem que estar preparado para ouvir a opinião dos outros. Isso é importante porque a opinião dos outros pode ajudar a melhorar o seu jogo, a melhorar o seu projeto, ou então, no caso aí de um canal no YouTube, às vezes... pode melhorar, então, tipo, eu prefiro muito mais que a pessoa comente do que ela deixe só um não gostei, tá ligado? Se ela clicar ali no não gostei, tipo, isso não me diz nada, eu não vou saber porque ela não gostou. Então, eu prefiro que ela comente, mesmo que seja um comentário negativo, talvez. Porque isso vai ajudar você a melhorar e conseguir um projeto que vai atingir mais gente, porque são essas pessoas que você quer atingir, né? São as pessoas que vão comprar o seu jogo, vão jogar o seu jogo, então você tem que ver o que elas têm pra falar. E aí uma coisa que aconteceu com o Gunforged é que ele tinha muito texto pra descrever as coisas e as pessoas não liam. Então, tipo, as pessoas, às vezes, elas não entendiam como fazer tal coisa e tal, o que acontecia, mesmo com bastante texto. Então, tipo, o jogo ele tem que ser intuitivo. Ele tem que ter um mínimo de texto pra ensinar a pessoa, pra mostrar o que aquela coisa do seu jogo faz. A não ser que seja um jogo narrativo, né? Tipo, sei lá, um Disco Elysium, assim, que tem texto pra caralho e, tipo, vai ter texto pra caralho mesmo porque o foco dele é na história. Mas é isso, eu acho que é basicamente isso.
Eu tô lançando uma área de membros aqui no canal. No momento tem 2 vídeos. Eu pretendo colocar 1 ou 2 vídeos todo mês lá, mais ou menos. Pelo menos um vai ter todo mês. E aí, quando você assinar, você vai conseguir ver todos os vídeos exclusivos para membros. E aí eu queria também sugestão de que tipos de vídeos eu posso deixar exclusivo para membros. Eu não quero colocar tutorial exclusivo. Os tutoriais eu quero deixar, continuar eles para todo mundo, né? Eu não quero fazer tutorial exclusivo. A não ser, como eu comentei no outro vídeo, a não ser que seja uma coisa muito específica ou talvez alguma coisa experimental, eu posso experimentar antes com os membros e depois trazer pro canal, né, pra todo mundo, né? E aí um vídeo que eu postei lá foi sobre a minha participação na Ludum Dare, na última Ludum Dare, na Ludum Dare 57, e aí eu destrinchei como que eu fiz o meu jogo lá. Não é um tutorial, é meio que tipo mostrando as decisões que a gente tomou pra fazer o jogo e pá. Então tá aí na área de membros se vocês quiserem conferir, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima, valeu e fui!